Salmo o quê? Salmo 29. Isso, vamos retomar o nosso assunto, dar uma bem breve recapitulada Eu queria voltar lá para o Mateus. e vamos seguir. Você quer voltar para o Mateus? Acho que hoje a gente passa por Mateus também, São Francisco. Pouco, mas a gente passa. Nós deu uma saudade do Mateus. Saudade de Mateus. O que vocês estão rindo? Ai, meu Deus do céu, pensei que não ia saber alguma coisa. Saudade do verdade, Mateus. Então vamos lá, seguinte. Se a gente pode dizer assim, a gente pode resumir que a oração ela tem dois estágios, digamos assim. Tem um estágio instintivo. Então a oração tem essa característica instintiva, de instinto mesmo. E tem a oração mais como dom espiritual, como resposta à revelação de Deus. A oração que palavra difícil de falar? Instintiva. Isso. É aquela que a gente admite que Deus colocou algo em nós que anseia por alguma coisa divina, anseia por uma coisa sobrenatural, mesmo que a gente não entenda. E como dom, é uma resposta à revelação dessa primeira revelação. E se nós quisermos, assim como qualquer conversa, vai passar a ser muito agradável, muito produtiva e muito reveladora, como duas pessoas que assim é. Nesse momento, nós vamos falar o seguinte, vamos voltar ao conceito básico da oração, que é conversa. No final das contas, a gente pode resumir de alguma forma, a oração é uma conversa com Deus. De fato é. A gente pode navegar entre um monte de coisa aqui. A gente pode falar sobre conceitos, mas no final das contas, se alguém falar o que é a oração? É uma conversa com Deus e está certo. E numa conversa, para essa conversa existir, existem algumas condições para uma conversa existir. Uma delas é que as duas partes têm que falar. Se uma parte não fala, não é uma conversa. É um monólogo, muito obrigado. Que geralmente é quando a mãe está falando com você, ou quando o pai está brigando com você. É um monólogo, não é uma conversa. Uma discussão é uma conversa. Talvez uma briga é uma conversa. Porque tem duas partes falando. Vou entrar num acordo? Duvido. Mas tem duas partes falando. E como é que a gente pode imaginar essa conversa com Deus? Como que ele fala? Eu sei que a resposta é muito fácil para a gente responder isso. Como que Deus fala conosco? Mas, nesse momento, nós vamos tentar discutir aqui como que é essa voz de Deus. E o Salmo 29 vai ajudar a gente. Milane, você pode ler para a gente, por favor? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu tempo, cada um diz, glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. A voz do Senhor é tudo isso. A voz do Senhor é tudo isso, de fato. Mas o que isso quer dizer? Quando a gente coloca atributos à voz do Senhor, à palavra do Senhor, o que isso quer dizer? Porque, de fato, é muito fácil a gente falar assim que a palavra do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Mas a gente pode tentar melhorar um pouco isso. Lembra que quando Deus estava construindo é boa, né? Criando o universo, ele falava e as coisas aconteciam. Ele dizia, haja luz.
e houve luz. Quando a gente diz que a palavra do Senhor ela é poderosa, está dizendo que a palavra do Senhor ela não consegue ser separada do agir do Senhor. O falar de Deus e o agir de Deus é a mesma coisa, não dá para dividir. Um exemplo muito besta com relação a isso, se você falar assim, eu vou acender a luz do quarto. Tem muitas condições para isso acontecer. Você tem que levantar, você tem que ir lá no interruptor, tem que torcer para que tenha luz, que no meio do caminho você não tropece. Então, no nosso caso, o falar não é sinônimo de agir. Aliás, não mesmo. A gente pode até dar mais profundidade disso quando a gente começa a falar de ética, moral, verdade, atitudes. Aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, ele não se encaixa em nenhum atributo quando a gente fala da palavra de Deus. Porque Deus não consegue fazer algo, ou falar algo e fazer outra coisa simplesmente por ele ter falado. Vamos tentar desanuviar isso aqui. Quando você diz assim que Deus fala e age, é a mesma coisa que você falar Deus age e age. A palavra de Deus é suficiente para que as coisas aconteçam. Por que eu estou falando tudo isso? Alguns entendem, ou pelo menos alguns pensam, que Deus é um Deus impessoal, que ele não se relaciona com pessoas, que ele não fala com pessoas, nem com e nem como pessoas, que Deus é um espírito e como espírito Deus não fala, como espírito Deus não interage conosco, ele é uma entidade muito superior que está muito longe da gente e é quase uma coisa inalcançável. E como essa coisa inalcançável, é quase que inadmissível entender que ele possa falar conosco ou falar com as pessoas. Para a gente não ficar preso nisso, vamos seguir. Seu Francisco, abre aí agora, por favor. Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Como Deus não é um ser impessoal, Deus é um Deus relacional. Por que eu estou falando relacional? Quando você estuda e tenta vislumbrar as outras divindades que existem, grande parte delas, ou a maioria parte das divindades, elas não são relacionais. Elas não descem até ao estado do homem para se relacionar com as pessoas. É sempre ao contrário. Sempre são deuses muito distantes que você tem que fazer muita coisa para chegar lá. Diferente do nosso Deus, que é ao contrário. A gente não tem que fazer nada para chegar a ele, ele que chega até nós. Então, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Isso é muito importante entender. Deus de relacionamento. Outra coisa, eles não são deuses, entre aspas, ciumentos. Eles não se importam de dividir ele com outros. Você pode ter o Deus água e pode também ter o Deus fogo. Eles não tem problema com isso. Diferente do nosso. O nosso, ele não admite que nós dividimos ele com nada. Ele é o único e se relaciona conosco. Isso tudo para dizer que a oração, ela não pode ser uma imersão no nada. Você se aprofunda num transe onde ninguém está te escutando. Não, é um relacionamento. Sr. Francisco, lê, por favor. 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É muito simples a gente entender isso, mas é muito bom a gente pontuar. Aquilo que Deus fala não tem como ele não fazer. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Lembra que quando Jonas foi pregar lá em Nínive, e a história a gente já conhece, Deus falou para Jonas,
prega lá, porque se eles não se arrependerem, eu vou dizimar todo mundo. E quando chegou lá, eles se arrependeram e Deus não dizimou. Deus manteve a cidade. E a Bíblia fala assim que Deus se arrependeu do que tinha dito. Deus não pode se arrepender. Aliás, a Bíblia fala isso. Deus não é homem para que se arrependa. E a palavra dele não volta vazia. Mas, de fato, eu acredito que nos falta palavras para entender os preceitos de Deus. Nos faltam alguns artifícios, vocábulos, para entender os preceitos de Deus. Então, quando a gente fala de a palavra de Deus, é uma coisa muito profunda. A voz de Deus é muito profunda. E isso tudo para dizer o quê? Dizer que quando qualquer pregador, qualquer pessoa que está tentando ensinar, e alguém que tem a pretensão de falar assim, Deus falou para mim que... Vou contar só um causinho para você, bem rapidinho. Existia um pregador, eu não lembro onde é exatamente, em 1700, alguma coisa assim. Era um homem de Deus, de fato. Ele era um pregador muito famoso, muito eloquente, e ele, a mulher dele, Elizabeth, o nome dele acho que era George, eu acho. A mulher dele, Elizabeth, era um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus, homem de oração e tal. E o filho dele nasceu, estava para nascer. E ele disse que Deus falou para ele que essa criança ia ser um pregador do evangelho e que essa criança ia fazer coisas maravilhosas e grandiosas. Deus falou isso para ele. E ele assumiu isso como uma verdade e ele falou uma igreja. Quando o neném nasceu, ele fez aquela festa dizendo que é esse. Ele colocou o nome do filho de John em homenagem a João Batista. Inclusive a mãe dele chamava Elizabeth, que é também em inglês também é o nome da mãe de João Batista, que pra gente é Isabel, né? Pra gente é Isabel, ou acho que lá pra língua inglesa é Elizabeth. E ele fez aquilo, ele assumiu isso no coração dele, que Deus tinha falado para ele, que Deus ia fazer coisas grandes através do filho dele. Falou para a igreja, e coisa boa, de fato. Aí, acho que depois de 2 semanas, alguns meses que o filho dele nasceu, o filho dele teve um problema muito grave no coração e morreu. Isso por si só já é muito ruim. Só que aí ele começou a questionar ele mesmo, assim, o que foi que eu ouvi? Que para mim Deus falou comigo. Então, aí ele entendeu o quê? O nosso sentimento, a nossa psique, a nossa vontade, mesmo que seja as melhores possíveis, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes já estamos fazendo coisa que a gente acha que é bom aos nossos olhos. Então, a voz de Deus é uma coisa absurdamente séria, muito séria, para alguém dizer assim, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo e Deus falou assim. E se essa coisa não acontece, e eu não quero nem entrar no mérito da coisa, eu não quero falar do ocorrido, eu quero falar da pessoa que carregou isso, que falou isso. Se a pessoa fala uma coisa dessa, isso não acontece, e ele fica igualzinho, é só mais uma coisa que aconteceu, tá dizendo que ele não entendeu o que é a voz de Deus de fato. Do que é a voz de Deus de fato. Mas vamos lá. Rogério, pega aí então, por favor. Hebreus 4, versículo 12. E aqui vamos deixar claro já, se a oração é uma conversa, e a conversa precisa de 2 elementos, essencialmente precisa de 2 elementos, quer dizer que eu preciso falar e Deus precisa falar. Tá, então vamos lá. E a gente também, eu já entendi, pelo menos comigo aqui, que a oração é uma resposta, é uma reação do que já está comigo. Ou quer dizer que Deus já iniciou essa conversa, ok? Deus já iniciou essa conversa comigo. E eu reajo isso através da oração. Então, como que Deus fala comigo? Onde que Deus está falando comigo? Rogério, lê aí, por favor. Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, poderosa, e corta mais que qualquer espada afiada,
dos dois lados. Ela vai de um lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Eu vou só enfatizar isso de novo, talvez pela última vez hoje, eu acho. A voz de Deus, ela é absurdamente, é uma coisa muito séria. E a voz, ela é expressa por palavras. Ok? A voz é expressa por palavras, certo? Agora, a pergunta que vale R$1 milhão aqui. Onde está a voz de Deus? A palavra. Na palavra. Seu Francisco, onde está a palavra de Deus? Na Bíblia, né? Na Bíblia. A palavra de Deus A está na palavra Bíblia. está. Exato. A palavra de Deus está na Bíblia. E a palavra de Deus nos demonstra, ou nos mostra, ou nos revela a voz de Deus. Então, eu quero parecer um pouco romântico aqui, mas assim, quando a gente fala a palavra de Deus, a voz de Deus está na Bíblia. E se a voz de Deus está na Bíblia, poxa vida, olha eu falando poxa de novo. Eu escuto a voz de Deus quando eu leio a palavra de Deus. É estranho falar isso, né? Mas eu escuto a voz, ou pelo menos deveria. Escuto a voz de Deus quando eu leio a Bíblia. Como o senhor falou, seu Francisco, a Bíblia não tem só informações sobre Deus. Não é só informação. Não é algo didático. Não é uma história, né? Aliás, mas não só. Sim, não só, mas não só. Porque com fé, eu vou falar isso sem medo, sabe? Com fé, poxa, a gente escuta a voz de Deus através da Bíblia. A gente escuta a voz de Deus através da Bíblia. Então, onde se inicia essa conversa? É escutando a voz de Deus através da Bíblia. É claro que Deus é soberano e suficiente para fazer a Belinha falar com a gente. A Belinha não, a Lourinha falar com a gente. Se ele quiser, ele vai fazer. Ele vai fazer. Alguns, por exemplo, falam que, eu não quero entrar nessa polêmica aqui agora, que como que uma cobra chegou perto de Eva lá e falou, abriu a boca e falou. Não, isso aí não é assim que funcionou. Mas assim, se Deus quiser, ele fala, ele fez a jumenta falar. Então, eu não vou limitar Deus, nunca limitar a Deus. Mas onde a conversa começa? Na palavra de Deus. Se você esperar toda vez que o céu se abra e venha a voz do céu para você escutar a voz de Deus, você é o mais miserável dos homens. Porque isso pode não acontecer. Alguém aqui já aconteceu isso? O céu se abriu e a voz de Deus falou? Eu não tô negando não, tá? Eu creio. Eu não fui batizada por João Batista. Não foi, mas eu creio nisso. Só que, gente, não é assim. Mas a gente tem uma fonte tão mais fácil de escutar a voz de Deus que a gente costuma não usar. Não usar. Bom, vamos lá. Então, diante disso tudo, a base para qualquer conversa, você só consegue conversar com alguém, e vamos insistir nesse papo de conversa, se tiver assunto, se tiver conteúdo, se vocês estiverem falando a mesma língua, estiverem falando a mesma informação. Não adianta, o seu Francisco pode querer falar comigo o dia inteiro sobre futebol. Se eu quiser falar sobre a novela, não vai ter assunto. Aliás, se bem que o seu Francisco quer dar um jeito, né? Péssimo exemplo. Vamos falar com outra pessoa. Eu vou falar com a minha... Falar com a dona Edna. A dona Edna. Dona Edna quer falar comigo sobre a infância dela lá, não sei aonde, em Tatuí. E eu quero falar do meu final de semana pescando. Não vai ter conversa, não vai ter jeito. Nós temos que falar a mesma língua. Verdade. Tem que ter a mesma base. Seu Francisco, você bate um papo com Deus muito fácil. É só você acertar a fonte certa. Qual que é a fonte certa? A Bíblia. Gente, eu vou falar muito óbvio aqui hoje, porque assim, oração e Bíblia, oração e Bíblia, oração e Bíblia, acompanha a gente por toda a nossa vida cristã. Isso não é novidade. Por mais que quem nasceu na igreja, escola dominical, culto em casa,
era oração e Bíblia, oração e Bíblia, oração e Bíblia. Não tem como você dividir as duas coisas. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Nós estávamos falando que para ter uma conversa tem que ter dois pontos, dois lados, e tem que ter um assunto em comum. Deus começa a conversa com a gente através da palavra dele, né? Através da palavra dele. E a nossa reação na oração tem que ter a mesma base ali, que é a palavra de Deus. Mas calma, a gente chega lá. Por exemplo, pensa numa criança. A Alice está vindo aí e logo em breve ela vai começar a falar. E quando a gente não lembra quando a gente aprendeu a falar. Não lembra como a gente aprendeu a falar. E a gente acha que a gente aprendeu a falar sozinho, foi com o nosso esforço. Mas, de fato, não. A gente aprende a falar de acordo com aquilo que falam conosco. Você vai falar, a criança vai falar aquilo que falam com ela. Tanto em vocabulário, quanto em entonação, é daí que vem os sotaques, quanto em profundidade. Quando a Sara, a minha sobrinha, era bem mais novinha, a gente ficava impressionado de como ela falava bem. Muito e bem. Muito e bem. E falei, nossa, que menina prodígio. Porque a gente compara com outras crianças da mesma idade, eles falam muito pouco. Mas não é a Sara. É que os pais dela, o Felipe e a Priscila, conversavam com ela o tempo inteiro. Meu pai também, minha mãe, o tempo inteiro falando, mesmo sem ela falar. Eles falavam. Então, ela reagiu àquilo que deram para ela. Fácil entender isso, certo? O vocabulário da criança, a desenvoltura da criança tem a ver diretamente com aquilo que o adulto está jogando para ela. Tanto em conteúdo, quanto em qualidade. Essa história de que... enfim, isso é fácil entender. Se nós nos colocarmos no lugar de uma criança na oração com Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós vamos falar com Deus e melhorar, parar de usar das vãs repetições, quando nós adquirimos, quando Deus colocar mais coisas em nós. E como Deus vai colocar mais coisas em nós? Fácil entender isso, né? Vamos voltar de novo. Através da sua palavra, através da Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu já me percebi algumas vezes, em algumas situações, tendo quase que a mesma oração. Parecia que eu estava repetindo a oração que eu já tive uma vez, assim. Não o começo e o fim, que todo mundo sabe mais ou menos os nossos trejeitos de orar. Mas o conteúdo da oração parecia que era o mesmo. Porque, em condições gerais, a nossa vida pode estar relativamente bem. Sabe, as coisas que a gente tem para pedir e para agradecer, geralmente são as mesmas coisas. Então, o que move a nossa oração tem sido as nossas experiências. E se as nossas experiências não mudam, as nossas orações serão sempre as mesmas. Isso são repetições. Porque o centro da oração está sendo as nossas experiências, o eu, a minha emoção. E não o relacionamento que eu tenho com Deus. Mas segue, vamos lá. É tão doido isso, que assim, quando você está com um relacionamento com um amigo ou com a sua esposa, no nosso caso nós estamos em casal, né? O senhor Francisco e a dona Edna, vocês estão casados há quanto tempo, senhor Francisco e dona Edna? Fiz bodas de prata dourada. Isso quer dizer o quê? Quanto tempo, caraca? 44. Muito obrigado. 44 anos. 44 anos, cara. 44 anos casados. E juntos? Vida, Bruno. E juntos? E juntos? Não, eu digo, quanto tempo juntos? 47. 47 anos juntos, Não, sabe? 48 vai fazer. Não, já fez 48, Bruno. 48. Então, a gente não pode dizer que vocês não se conhecem. Vocês se conhecem, certo? Não, eu descubro alguma coisa ainda hoje. Só de Boa, olhar vamos lá. para ele, já sei. Então, vocês estão juntos há 47 anos. Não pode dizer que vocês não se conhecem. Vocês se conhecem, mas é impressionante. É verdade. E como todo relacionamento
próximo, esse aí, por exemplo, eu não vou dizer que vocês vão se conhecendo a cada dia, mas de vez em quando dá umas confusão no nó na cabeça de um, na cabeça de outro, que você não consegue entender o outro. Peraí, eu tô com 47 anos, ele está fazendo isso? Eu não estou entendendo isso que ele está fazendo. Dá uma confusão no relacionamento, dá uma confusão. Mas você pensa assim, mas eu ainda não entendo ele nesse sentido, eu não consigo entender dessa Principalmente forma. quando ele esquece das coisas. Sabe? Aí o Sr. Francisco falou que você vai conhecendo a cada dia, né, Sr. Francisco? Cada dia tem uma novidade, cada Não, dia vou tem uma descobrindo novidade. novas coisas. Vai descobrindo nem novas sempre coisas. conhece. Em todo relacionamento é assim, seja em casal, seja com amigos, invariavelmente vai dar um choque em algum lugar que você vai perceber que, peraí, eu não estou conhecendo ele muito bem aqui nesse momento. Mas depois se acerta. Porque é um processo, é um relacionamento. Eu estou tentando digerir isso agora. Mas no nosso relacionamento com Deus, acontecem essas confusões também. Porque a gente acha que conhece. Aí Deus vai revelando mais um pouquinho, aí dá um bug, dá tela azul pra gente. Peraí, não, eu acho que eu sabia, agora eu não sei mais. Aí Deus revela mais um pouco, você percebe que, opa, peraí, não, deixa eu refazer minha opinião aqui. Aí Deus revela mais um pouco, o relacionamento com Deus causa essas confusões. Não se sintam, e eu estou dizendo isso para mim, tá? Não se sinta assim, tão diminuído, porque a sua relação com Deus, invariavelmente, traz algumas confusões assim. Por exemplo, eu não sei se eu devo pedir para Deus um sapato novo, porque eu não sei exatamente como é que eu devo falar, porque é normal. No relacionamento com Deus, isso é normal, isso é normal. E é nesse relacionamento, nessas confusões, que geram as orações, as formas de oração. Vamos voltar? Eu coloquei aqui alguns pronomes de tratamento. E para a gente saber com quem a gente fala. Beleza, é o que homem. Então vamos lá. Vossa Excelência. A gente fala para quem, Vossa Excelência? São autoridades estatais. Vossa Magnificência. Essa é difícil. Nossa, É reitor de faculdade, isso aí não? Boa, isso aí. olha. Vossa Senhoria. Vossa Senhoria são todas aquelas autoridades que não estão mencionadas na Vossa Excelência. Se sobrar alguma coisa, chama de Vossa Senhoria. O que sobra? Não sei. Mas é isso. A definição é essa. Vossa Eminência Reverendíssima. São sacerdotes e bispos. Sacerdotes e bispos. E do nível deles também, né? Vossa Santidade. Papa. Papa, O Papa. Na verdade, poderia ser chamado a autoridade máxima da religião. No nosso caso aqui, talvez os papas, ou Papa, né? Eu acho que tem mais aqui. Vossa Majestade. É a autoridade máxima no cristianismo. Né? Nossa Majestade é de reinado, de Rei. rainha. Isso. Eu acho que foi só isso que eu coloquei. Por que essa brincadeira toda? Teoricamente, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Para a gente aprender a orar direito e no começo da oração se referir a Deus com todas as Boa. Então, circunstâncias. pode ser. Como que a gente tem que se referir a Deus, então? Qual o pronome de tratamento? O pronome é Vossa Santidade. Oh, né? meu Deus, meu Pai, meu Senhor. É verdade, a gente só fala Senhor, Pai, né? Não, mas calma. Eu não tô falando que a gente tem jeito certo de orar, não é isso. Mas a gente consegue encaixar algum pronome de tratamento para falar com Deus? Consegue encaixar algum? Eu acho que não, porque Vossa Santidade, né? que acima disso. Maravilhoso, eterno, grandíssimo, Pai magnificente, Ele está acima de tudo, né? poderosíssimo. Sim, ele está acima de tudo, mas a questão não é essa. Ele é tudo. Ele é autoridade. Ele é rei. Ele é tudo isso. Ele é professor. Ele é pai. Ele é pastor. Para essas autoridades que nós mencionamos ali, se você for fazer um requerimento para pedir alguma coisa
Para cada autoridade, você pede uma coisa. Para o pai, você vai pedir um tipo de coisa. Então, vamos continuar brincando aqui, então. Você tem várias figuras de autoridade na sua vida. Várias figuras de autoridade na sua vida. Várias. Se você for pedir um tênis novo, você vai pedir para qual autoridade da sua vida? Pai, O Pai, né? Pai, beleza? Pai. Cartão de crédito. eu vou pedir Pai. pro marido. Se Meu pai. você vai construir uma casa, você vai pedir o alvará para qual autoridade? Para Vossa Excelência o prefeito. Para Vossa Excelência o prefeito. Se você foi acusado de um crime e você precisa provar a sua inocência e você vai colocar esse pleito diante de quem? Do meritíssimo juiz. Do meritíssimo juiz. Pois é. Se você entrar no ônibus, você percebeu que faltou 10 centavos para pagar a passagem, você vai pedir para quem deixar você passar? Cobrador. Misericórdia para o cobrador? Não vai ter jeito. Cobrador. Sabe? Cobrador vai falar, desce. Para cada necessidade, para cada protocolo, para cada coisa que nós precisamos fazer na nossa vida, nós temos que direcionar a uma autoridade. Seja ela autoridade dentro do ônibus, ou seja, autoridade do governo federal. Isso tem que ser. E o texto, o documento, para cada uma dessas autoridades, é diferente. Eu nunca tive pai, mas eu acho assim, que se eu tivesse pai, eu ia falar assim. Fala assim, pai, eu queria tanto que você me desse um carro, mas eu entendo a situação. Então, dá um tênis mesmo. Então, beleza. Isso está muito claro, tem que entender. Por que não tem problema a forma de oração com Deus? Não é errado você pedir, não é errado você brigar, não é errado você chorar, não é errado você adorar, agradecer, louvar, não é errado nenhum tipo de oração. Porque Deus é tudo. Deus é Pai. E como Pai, você vai falar com Ele de uma forma. Deus é Rei. E como Rei, você vai falar com Ele de outra forma. Deus é justo. E como Ele sendo justo, você vai falar com Ele de outra forma. Então, mas como que você consegue fazer essa oração, Deus sendo Pai? Você tem que conhecê-lo como Pai. Oi, Nilaine, você respirou fundo aí? Ele nos fez filhos. Ele nos fez filhos. Mas como você sabe disso? Conhecendo. Como você vai se colocar diante de Deus como o Rei que Ele é? Você tem que conhecê-lo como Rei. E como você o conhece como Rei? Através da verdade, através da voz dele, que é a palavra. Então, não existe... eu não estou dizendo para vocês que toda oração você tem que tratar Deus como Rei, Pai. Não é isso. Mas tem que ter a certeza em você que Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. Tem momento que você vai precisar de um pai. Tem momento que você vai precisar de um rei. Tem momentos que você vai precisar de um pastor. E para todos esses momentos, ele existe. E como você reconhece isso nele? Conhecendo a voz dele, a verdade. Mas vamos seguir. Já por fim. Esposa, por favor, 1 Coríntios 14, versículo 15. A gente está falando tudo isso sobre como orar, ou como reagir à voz de Deus. Porque eu parto do princípio que a nossa oração tem que ser uma oração inteligente. A oração inteligente quer dizer que eu sei com quem eu estou falando, eu sei o que eu quero falar. Você sabe que pode ouvir. E eu sei exatamente. Eu sei o que eu posso ouvir. Quando o foco da minha oração está no relacionamento e não está em mim, eu sei o que eu posso ouvir e estou preparado para isso. Eu estou preparado para o que Deus quiser falar comigo. A oração ela tem que ter vírgula, ponto, interrogação, exclamação, 3 pontinhos. Não é possível que você, em uma oração tão rápida, tão frenética, tão aguda, a pessoa tenha pensado em cada palavra no que ela falou. Se não for algo decorado. Mesmo que seja decorado assim com o tempo. Entende o que eu quero dizer? Uma oração, uma conversa de relacionamento com Deus,
Não é uma decoreba. Então, a pessoa começa orando e destrói 200 palavras, uma atrás da outra. Blá, 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 e ela pensou nessa oração do começo ao fim? Ela pensou no que ela disse, de fato? Vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Senhor Francisco, abre o seu aí também. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sério, o meu também está em entendimento. É isso aí mesmo. O da senhora está em entendimento também, dona Edna? Também tá. Nil, o seu é como na pentecostal? Inteligência. Adorei essa. Lê o seu. Lê aí, Rodrigo. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Ótimo. Oração, e nesse caso que nós temos aqui, oração e canto, oração, né, de uma maneira geral, ela tem que ser inteligente, tem que ser com a mente, tem que ser com o entendimento, o que vocês três leram. Inteligente, com a mente e com o entendimento, e também em espírito. Não é transe, não é repetição, não é algo espiritual, sim, mas é uma coisa inteligente. A oração é algo inteligente, é algo, não é racional que eu ia dizer, é algo sóbrio. Oração é algo sóbrio, é algo que você sabe o que aconteceu, é algo que você, é algo que você sabe exatamente o que você está falando, com quem você está conversando, o que você queria falar, e você escutou. Entendeu? Não é transe. Oração não é transe. E não pode ser. Mesmo que seja o mais avivado que você possa imaginar. Mesmo que seja com pulo, seja o que for. Oração não é transe. Oração não é transe. O seu Francisco, vai lá para o seu Mateus agora, por favor. Mateus 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre... Eu já ouvi essa história aqui, Bruno. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Parece que nós estamos falando da mesma coisa aqui, mas eu quero que a gente entenda que não é a mesma coisa. Primeiro, eu vou dizer que quando a gente lê esta passagem, nós sempre associamos a reza. Mas a gente pode repetir as orações, sim. E a repetição de oração, parece redundante o que eu estou falando, mas eu quero que fique muito claro isso. Se nós estamos repetindo o que nós estamos falando para Deus, se nós não temos o que dizer para Deus e o nosso vocabulário não está melhorando, é porque essa conversa não está funcionando muito bem. Tem que melhorar isso. E por fim, mais ou menos importante, Nilane, você pode pegar aí para mim, por favor? 2 Samuel 7, 27. Nós comentamos esse texto um tempo atrás. Aqui, nesse momento aqui, Davi falou para Deus que ia construir o templo. E Deus falou para ele assim, não constrói não, que não é o momento. E Deus fala um monte de coisa ali. 2 Samuel 7, 27. Por favor, Nil. 27. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração por fazer-te esta oração. Lê o finalzinho de novo, por favor. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Beleza. Ô esposa, lê no seu. Por isso, teu servo se animou para fazer-te esta oração. O seu Francisco, o seu acho que está diferente também. O meu está, portanto, Samuel o teu 6. servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. É igual a Danil, né? Beleza.
Falta só o seu, São Francisco. Do 27, né? Isso. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Olha que estranho isso aqui. É o mesmo exemplo, mais ou menos, que nós tivemos com Jó. Davi orou a Deus e falou, Deus, eu vou construir um templo para você. Um templo pomposo, tal. Deus falou assim, não, Davi, não constrói o templo para mim, não vai ser você que vai construir. E prometeu esse monte de coisa para Davi. Aí depois Davi orou e falou assim, Deus, diante das tuas palavras, agora eu tenho coragem de orar de novo para você. Então, eu quero dizer o seguinte aqui. O relacionamento, assim como nós falamos lá atrás, vai moldando a forma como a gente vai conhecendo e orando a Deus. Ou seja, eu quero dizer o seguinte. Para você, o Deus, ele é só Pai. Então, a sua oração vai ser só como Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. É pouco, porque Deus não é só Pai. Ou a sua oração é de penitência o tempo inteiro. Eu sou pecador, 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 eu sou pecador. Também está errado. Porque nas nossas orações nos falta a alegria do perdão. Porque tem que ter a alegria do perdão também. Ou a sua... Enfim, você entendeu o que eu quero dizer? Nossa oração diante de Deus, em todos os momentos da nossa vida, tem que ser entendendo quem Deus é. E quem Deus é? Tudo. Deus é tudo. Deus é médico, então você pode orar para ele pedindo cura. Deus é mestre, então você pode orar para ele pedindo que ele te ensine. Deus é Deus, Deus é criador, Deus é pai. Você pode orar para ele chorando, como um filho que chora diante do seu pai. Tudo isso é Deus. Então, o problema é quando você vê Deus de uma forma só e a sua oração é sempre dessa mesma forma. Seja até a oração boa, tá bonita. Ou seja, só de agradecimento. Eu só agradeço. Amém. Glória a Deus por isso. Mas Deus é mais que isso. Deus nos deu o privilégio de ele ser muito mais que isso. Ele é justo, ele é rei, ele é guerreiro. E também é pai, também é amor, também é nosso salvador. Também ele é tudo isso. Então, ele é amigo, Deus é amigo. Nas nossas orações, quando eu digo nós, estou generalizando, é claro. Nos falta essa conversa com Deus como amigo. E Deus é amigo. Amém, né? Pois é. Então nós temos que orar assim. Porque uma vez eu acho que eu estava conversando com a Aniline ou com a Viviane, não sei, dizendo que algumas pessoas oram, parece que elas estão em lamúria, sabe? Estão chorando, estão num lamento diante de Deus que, nossa, cansa. Mas eu vou dizer que até isso tem espaço. Até isso tem lugar. O problema é quando é só isso. Quando você chega diante de Deus só com lamúrias, parece que você está vendendo a TechPix para Deus. Então, oi. É porque assim, parece que perde a originalidade da oração. Eu não estou dizendo que está errado, é claro que não. Como a gente viu aqui, não existe forma certa de orar, não existe volume para oração, não existe o vocabulário certo, não existe nada disso. Existe a multiforma das orações, porque Deus é multiforme. E isso é lindo. Isso é lindo, sabe? E uma oração não vai encaixar tudo que a gente sabe sobre Deus. Na mesma oração, a gente não vai conseguir encaixar Deus na mesma oração. Mas ao longo da nossa vida, não é possível, cara, que nós não veja Deus de todas as formas. A lamúria, a lamentação, o choro tem espaço sim na oração. Mas não é só isso. Se as nossas orações estão sendo toda vez de choro, pranto, lamentação, lamúria, alguma coisa está errada. Nós não estamos entendendo, escutando a voz de Deus, entendendo Deus de forma certa. Por isso que... E agora eu vou extrapolar aqui agora, tá? Extrapolar e dizer que... vocês já escutaram... Quando no culto as pessoas choram, ou no louvor as pessoas choram, na pregação as pessoas choram, e eles saem de lá falando, nossa, que culto abençoado. Porque eu saí de lá chorando.
Amém. Deus tem esse poder de mexer com as nossas entranhas. Tem. Mas eu quero sair num culto também onde eu saio de lá dando risada, na gargalhada. Porque Deus é esse Deus também, que me deixa feliz. Deus é esse Deus que me deixa para cima. Deus é. Então, se eu acho que o culto bom é só aquele que eu saio chorando, talvez seja um sintoma de que eu também não estou entendendo a multiformidade. Quando eu falo multiformidade, enfim, as várias facetas de Deus. É que assim, na Bíblia, tem uma pessoa que era analfabeta. Só que como que a gente descobre quem que é analfabeto na Bíblia? Jacó. Porque ele amava a Rebeca, não lia. Falei para ele também, a maioria das pessoas tem duas profissões, né? E a maioria hoje, e lá atrás, Pedro não, Paulo tinha duas profissões. Ele construía, acho que tenda, né? Construtor de tenda, e era agente funerário. Daí os outros, ninguém sabia que ele era agente funerário. É que, assim, tem um trecho lá que fala assim, a morte para mim é lucro.